Fala galera, beleza? Eu sou o Caio, esse aqui é mais um vídeo do canal Ostracismico. Hoje é um vídeo que infelizmente eu não queria fazer, mas a gente não evoluiu nada e a gente tem que falar um pouco disso, né? Recentemente eu fiz um vídeo aí falando do Dia do Orgulho Nerd, como é que funciona esse preconceito nesse meio e tudo mais. E algum tempo depois estourou aí esses casos aí vieram à tona, né? Esses casos de racismo lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. E aí eu vejo que tem muita gente que deturpa um pouco essa visão do racismo e tudo mais. E eu resolvi separar algumas obras aí que falem sobre isso. Vocês sabem, tem diversos casos aí, né? Sempre teve, né? Todo dia tem, na verdade. Mas tem alguns mais pesados aí que estouraram recentemente, que foi o caso lá do menino no Rio de Janeiro, né? E do segurança lá nos Estados Unidos, que acabou desencadeando uma revolta enorme, né? E aí muita gente critica esse tipo de revolta e tudo mais, mas assim, eu vejo isso como uma coisa natural, uma reação dessa minoria que há muito tempo está sendo oprimida e tudo mais, e não tem essa voz. Eles só passam a ter essa voz a partir dessas manifestações, porque antes tiveram diversas manifestações aí que foram mais calmas e tudo mais, e tá aí, a gente acaba continuando nos mesmos erros, né? Parece que a gente vive há 500, 600 anos atrás. Então eu separei aqui algumas obras para vocês para falar um pouco sobre isso, né? E falar um pouco do tema. É um vídeo que eu sinceramente não queria estar fazendo, mas como a gente não aprende nada, né? Eu resolvi separar aí para ver se ajuda aí também, né? Algumas pessoas que deturpam essa visão, seja ex-jogadora de vôlei que quer aparecer. Eu apanhei muito, gente. É difícil falar isso, mas eu apanhei muito quando estava indo pro vestiário. Eram duas enormes e eu sozinha. Tudo bem que a Ana Paula também deu uma provocadinha básica. Ela pediu licença, assim, para entrar no vestiário. As cubanas estavam na frente. Aí, a Ana Paula passou do lado das cubanas, elas, ó... Fíjate, porque así tengo que reírme que yo le pegué a Ana Paula en la espalda. Si yo le hubiese pegado a Ana Paula en la espalda, ella no hubiese podido jugar más voleibol. Ou mesmo coach, enfim, você aí que acha que existe racismo reverso, né? Puta, que frase que me dá um ódio é quem fala isso, racismo reverso. Enfim, vamos falar das obras. A primeira obra que eu vou recomendar aqui nesse vídeo é o filme Corra, de 2017, né? O longa é do diretor Jordan Peele, que recentemente fez o Nós, que é outro filmão aí que também remete ao racismo e tudo mais, mas eu vou destacar especificamente o Corra, né, deixar essa menção honrosa pro Nós. O Jordan Peele, pra quem não conhece, é um cara que ele veio da comédia, né, e aí da comédia ele entrou nesse terror psicológico, né, recentemente foi até chamado aí pra participar da série de Twilight Zone, mas a gente vai falar do Corra, né, não vamos mudar o foco. O Corra conta a história do Chris e da Rose, né, o Chris é um homem negro, né, que tá indo conhecer a família da sua mulher. E aí, chegando lá, acontece uma série de fatos e tal, que assim, apesar de ser um negócio, entre aspas, fantasia, aquele terror psicológico e tudo mais, você consegue fazer diversos paralelos com situações cotidianas. E o filme, assim, a primeira cena, ela já é sufocante, assim, né, em questão de racismo. A primeira coisa que acontece no filme, eu não vou dar spoiler, né, você que não assistiu, assista. Mas da primeira até a última ele mostra isso, e mostra você na visão do Chris, né, como ele fica sufocado conforme vai passando a situação e tudo mais, né. Esse filme ele tá disponível no Netflix, então para quem tiver interesse, dá uma corrida lá. You got your toothbrush? Check. Do you have your deodorant? Check. Do you have your cozy clothes? Got that. What? Do they know I'm black? A segunda obra é um pouco mais abrangente, né, que aborda racismo, mas aborda também o preconceito num todo, que é X-Men, né. Os quadrinhos de 1963, criados por Stan Lee e Jack Kirby, foca isso, né, a trama principal é sobre isso, sobre a minoria, né, que são os mutantes, que vivem reprimidas ali, tendo que se esconder, visto como ameaças, né. Isso é uma clara metáfora, né, ao racismo e a todo o preconceito em geral. E aí tem um paralelo na história que acaba sendo inevitável da gente acabar criando, né? Que é o Magneto com o Malcolm X e o Xavier com o Martin Luther King, né? De um lado tem o Xavier, como era o Martin Luther King, um cara mais pacífico, tentando a igualdade ali através do diálogo e tudo mais, e do outro lado é o Malcolm X, que ele já é o outro lado, né? Então, como eu falei aí no início, às vezes quem está sendo oprimido muito tempo acaba uma hora se revoltando, não é todo mundo que tem
O Sangue de Barata, do Martin Luther King, então é alguém mais radical. Então, direto as pessoas acabam fazendo esse paralelo aí entre essas personalidades com os personagens. O assunto é muito tenso, né, quando a gente fala de racismo, mas tem séries que conseguem quebrar um pouco disso, né, explicar de uma maneira bem didática. E um desses casos é O Maluco no Pedaço, né? A série de 1990 aí que tornou popular o Will Smith, ela tem diversas referências e diversos episódios que mostram um pouco, né, dessa pontinha de como tá o racismo nos Estados Unidos e tudo mais. E o que é legal dessa série é que assim, eles mostram uma outra visão, porque ele tá numa casa onde todo mundo é rico, né? O tio Phil é um juiz bem sucedido, né? Então eles vivem uma vida diferente do restante. Aí tem diversos episódios, tem episódio que recentemente eu vi bastante gente compartilhando aí nas redes sociais, que é o que eles estão no tribunal e o Jazz é o policial. Você pode abaixar as mãos, Jazz. Nem pensar. O cara tá armado. Daqui a pouco ele dá 6 tiros de advertência pelas minhas costas. Jazz. Falou. Eu tô abaixando minhas mãos devagarzinho. Tem também um que tá o Will e o Carlton dirigindo, e aí o Carlton, né, como ele cresceu de um jeito diferente do Will, que veio lá da Filadélfia, ele acha que o policial parou porque eles estavam devagar, ele não consegue ver isso por trás. Não, a polícia pensou que tivéssemos roubado o carro do Sr. First, mas eles só estavam fazendo o seu trabalho. Por que acharam que eram ladrões? Hillary, passamos o final de semana fora. É tarde. Acho que todos devíamos ir dormir. Ah, eu não quero dormir. Eu quero jogar banco imobiliário, pular corda e pintar o meu quarto. Jeffrey, leite quente, por favor. Aí, Carlton. Que foi? Os policiais só estavam tentando cumprir o dever deles? Will, não tente distorcer os fatos. Peraí, você não aprendeu nada no fim de semana? Com certeza aprendi. Sempre leve um mapa. O quê? Se tivéssemos um mapa, não precisaríamos andar a 10 por hora atrás de uma saída para uma estrada e não teríamos sido parados. Ah, tá bom. Agora eu entendi. Fomos parados porque estávamos andando devagar. Não respeitamos o limite de lentidão. Tá bom, eu nunca ouvi falar nessa lei antes. Mas eu ouvi falar de outra lei. E ela diz o seguinte: se você vir um cara negro dirigindo qualquer coisa que não seja um carro velho, é melhor detê-lo, porque ele deve ser um ladrão. Ah, que curioso. Eu aqui pensando que era essa lei, quando na verdade andamos abaixo do limite de lentidão. Ah, obrigado por me explicar as coisas. Boa noite. Só estavam fazendo o seu trabalho. Boa noite, Carlton. Do que está reclamando? Só ficamos detidos umas horas. O papai esclareceu as coisas e fomos soltos. O sistema funciona. Espero que você goste do sistema, porque ainda vai ver muito disso na sua vida, sabia? Não se eu andar com um mapa. Você não entende, né? Não é o mapa que vai te salvar. Nem o seu coral, nem o seu endereço chique em Bel Air. Não importa quem é seu pai. Porque se estiver dirigindo um carro bacana em outra vizinhança, nada disso importa. Eles só veem uma coisa. Talvez por ter crescido na cidade em que cresceu, você seja desconfiado. Mas acho que está exagerando a coisa. Se examinar os fatos... Carlton, já é tarde. Você tem aula amanhã. Eu sei, tudo bem, pai. Sabe, foi muita gentileza do Sr. Ford ter nos ajudado. Preciso escrever uma carta de agradecimento. Isto não deveria ter acontecido, filho. Boa noite. Pai. Se fosse um policial e visse um carro a 10 km por hora, você iria pará-lo? Eu me fiz esta pergunta a primeira vez em que fui parado. E direto assim tem esse tipo de debate, né? Então a tia Vivian e o tio Phil eram dois personagens que no passado iam, né, para manifestações e tudo mais, e eles passam muito disso pro Will, né? Então é bem bacana a gente ter também esse outro lado da moeda, né? E querendo ou não, no Maluco no Pedaço acaba sendo de um jeito mais, entre aspas, light, né? Porque é uma série de humor, tudo mais. Mas no fundo a gente sabe ali o que rola, né? No cotidiano a gente consegue fazer esse paralelo com a vida real. E pra quem tiver interesse aí, quem nunca assistiu ou quer relembrar, O Maluco no Pedaço tá no Amazon Prime e no Netflix. Então nas duas principais plataformas hoje do Brasil, ele está lá. A próxima série eu acho que é a mais pesada aqui da lista, né? Que é uma série baseada em fatos reais, isso é o que dói mais, né? Apesar de todas terem esse paralelo e tudo mais,
Essa é de um caso que a gente sabe que aconteceu, né, ocorreu, e foi uma injustiça enorme, né, que é a série Olhos que Condenam. Is my mom here? It's just us. You and us. Essa série é de 2019 e é bem pesada, assim, né? Por quê? Ela conta a história de um caso de 1989, né? E de 5 garotos negros que acabaram ficando conhecidos como 5 do Central Park, né? Aconteceu um crime bárbaro, né, nesse ano, lá no Central Park, né? Onde envolvia violência e estupro. E aí esses 5 garotos acabaram sendo presos, né, por isso. Inclusive ficaram um bom tempo aí de detenção. Alguns ficaram 7 anos, porque alguns eram menores de idade. Mas a verdade é que os 5 acabaram sendo prejudicados, né? E esse crime de 1989, ele só veio à tona em 2001, a injustiça, né? Que descobriram que era um cara que já estava preso, um estuprador conhecido aí, que era o responsável. Então a polícia fez de tudo, né, para tentar incriminar esses garotos. A série mostra isso, né, onde o primeiro suspeito é o negro, a polícia tenta de algum jeito, a gente já viu casos aí de gente implantando provas, enfim. É bem interessante de assistir, mas é uma série bem difícil de engolir, né, e revoltante, né, porque foi um caso aí que é baseado em fatos reais e foram mais de 10 anos até sair a verdade. Bom, e por último, eu não poderia deixar de falar do Pantera Negra, galera. Vou falar especificamente do filme, né? Tem os quadrinhos também que acho que são muito mais representativos do que o filme em si, que tem inclusive lutas contra o Ku Klux Klan, que é uma organização, contra as organizações supremacistas fictícias também que a Marvel criou. Mas eu vou falar especificamente do filme como ele é um marco, né? A gente já tinha tido filmes anteriormente da Marvel com o protagonista negro, né? Que era o Blade, só que era por outro estúdio e tudo mais, um pouco fora, e não abordava tanto tema quanto Pantera Negra, né? Então ele tem essa questão, né? O lado do Killmonger também, que ele mostra um pouco de como é que é você sofrer, ter as pessoas virando as costas para você. Aquele discurso que ele faz no museu, onde ele fala que os ingleses, o que de fato aconteceu, né? Que os ingleses, os colonizadores, foram aos países da África, própria América Latina aqui, para levar as coisas para eles, então levaram as riquezas. Então é uma coisa que eles não deveriam estar expondo ali como se fosse uma vitória deles. E o discurso dele no filme todo, né? Eu acho que ele é um dos vilões mais bem estruturados da Marvel, e por conversar também, né, com essa questão que a gente tem no nosso dia a dia, né? Então o filme mostra muito disso, né? Tanto da questão racial, quanto também a questão xenofóbica, né? Além disso, em Pantera Negra, você não tem o personagem negro numa posição de submissão, você tem ele no auge, entendeu? Como deve ser mostrado de fato, então, de igualdade ali e tudo mais. Então você vê uma super nação, né, criada ali na África. É muito lindo. Talvez a gente ainda consiga curá-lo. Curar? E então me prender? Não. Só me joga no oceano, com meus ancestrais que saltaram dos navios, já que a escravidão era pior que a morte. Inclusive com a personagem mais inteligente do MCU, segundo Kevin Feige, que é a Shuri, né? Uma personagem aí que também fez bastante diferença em Guerra Infinita. Em Guerra Infinita ficou bem claro isso aí de como eles se impuseram, né? Como uma nação negra se impôs. Tanto que o pessoal sai tudo da Europa, dos Estados Unidos, para ir se proteger em Wakanda, né? Então acho muito bacana nessa valorização e espero que tenham outros personagens aí. A Marvel tem muito personagem bacana aí nos quadrinhos. Agora a gente vai ter um Capitão América negro, então eu acho que isso é um passo muito forte aí. Eu sei que não é nem a ponta ainda do iceberg, mas é uma coisa que a gente não estava acostumado a ver há 10 anos atrás, por exemplo, e agora a gente vai ter. Apesar do choro, da reclamação, vai ter sim. Então é isso aí, galera. É um tema duro, né, da gente falar, mas vou deixar essas recomendações aí. O Pantera Negra acho que é o único que ainda não está no streaming do que eu falei. Eu vou deixar aqui uma reflexão, né? A gente está vivendo um momento muito delicado, muito duro, de notícias assim que quebra a gente, né, no nosso dia a dia. Vamos fazer a nossa parte. Você não precisa ser negro para erguer a bandeira do movimento.
E assim, tem até um jargão aí que tá rolando que não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Eu acho que o racismo é uma das coisas mais nojentas que a humanidade já criou, né? O preconceito num todo, e a gente tem que passar a entender esse tipo de coisa e lutar, ir pra cima, ir junto, né, com essas pessoas, para tentar ao máximo evitar isso e tudo mais. A gente assim tem que estudar sobre o tema sim, tem que debater o tema sim, tem que levar pra frente sim, porque eu sei que tem muita gente que acaba caindo no racismo estrutural, né, que é o racismo que você não percebe. De repente, tipo, até eu posso ter dito alguma coisa aqui no vídeo que alguém não se identificou aí. Mas assim, vamos tentar... Pô, você vê acontecendo um tipo de coisa dessa, mano, troca ideia com a pessoa, chega, conversa, explica, tudo mais. E aí você vai ver, tipo, se a pessoa fez mesmo por mal ou se é um racismo estrutural que tá ali nela, né? Mas a gente tem que lutar sim contra isso, não cair nessa de e o racismo reverso, isso aí não existe, gente. Eu não conheço nenhum branco que tenha sido descartado de uma vaga de emprego por ser branco, que tenha sido parado pela polícia por causa da sua cor. Então, é uma coisa que, cara, não caia nessas balelas, tá? Nessas idiotices aí. Não vai em conversinha de... Como eu falei aí no começo, né? Não vou nem ficar dando palanque pra isso, porque não é hora de dar palanque pra isso, é hora da gente acabar com isso e acabar com essa praga aí que já tá assolando a humanidade há muito tempo, né? Eu sei que acabar é uma utopia, mas vamos com tudo pra cima, conversar, tentar resolver no diálogo esse tipo de coisa. Vamos ver agora como que vai ficar a voz, né, desses movimentos, e espero que finalmente a humanidade comece a progredir nessa relação, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal. Se tem alguma série, filme, livro, quadrinho que eu deixei passar batido, deixa aqui nos comentários. Eu sei que tem muita coisa que eu deixei de fora da lista, mas de repente a gente pode fazer até outra lista dessa, porque como eu falei, esse tema tem que ser debatido sim, em escola, em casa, em todos os meios de comunicação. Aí quem tiver alguma voz tem que passar esses conhecimentos para frente. Aqui, claro, eu fiz uma coisa mais light, até porque eu não sou professor, eu não tenho uma didática para explicar isso tudo mais, então eu separei algumas coisas baseadas na temática do canal, né? Então é isso, galera, e até a próxima!